próximo jogo do Grêmio é no dia 2 de agosto, contra o Fluminense lá no Rio. Então, assim, é no outro sábado. E olha que coisa interessante, ele vai ter uma semana inteira para treinar. Eu não queria falar do Mano, mas como está na capa do vídeo, muitas pessoas falam que esse pode ser um jogo decisivo do Mano. O Grêmio sabe que é um jogo que provavelmente perderá, mas o Grêmio vai brigar e lutar para isso não ocorrer, para tentar tirar pontos. Mas se perder, que seja por 1-0, 2-1, nesse sentido aí 3-1, não é um resultado tão ruim para um time que há muito tempo joga junto, tem uma comissão técnica que está há muito tempo junto, e está nas cabeças do Campeonato Brasileiro há muito tempo, né, do futebol brasileiro há muito tempo. E alguns colegas estão comentando, né, e eu não tenho informação dos bastidores, que o Mano pode ser que caia caso tome uma goleada e seja um vexame em São Paulo nesse jogo. Não acredito que isso vai acontecer, não acredito. Mas, como a gente sabe, né, vamos lembrar que o Grêmio tomou 4 do Mirassol, tomou agora 4 do Cruzeiro, né, se o Grêmio tomar 4 ou 5 do Palmeiras, aí sim vai ser algo que, não, sem sombra de dúvida, não vai dar tempo para o Mano é, da sequência no time. O que é curioso é que a gente pode fazer uma contrapartida quando o Mano estava no co-irmão, né, tirou o co-irmão daquela bagunça que estava, levou o time por uma fase, se não me engano, de Sul-Americana no outro ano e pediu reforços. E ele começou a temporada muito mal, patinando, pedindo reforços para o clube. O que aconteceu? Ele acabou sendo demitido e os reforços que ele tinha pedido chegaram. E aí ficou tudo na mão do outro treinador. Ele até deu uma entrevista depois falando, pois quando eu pude, quando eu estava pedindo os reforços chegaram e me tiraram, não pude dar sequência. Então eu espero que agora eu consiga. Ele falou isso quando ele foi para o Fluminense, e aí o Fluminense foi lá, deu os reforços que ele queria, e ele acabou conseguindo salvar o Fluminense, né, da segunda divisão, e para não cair, se mantiveram nesse ano, começaram bem, né, daí trocaram ele e o Renato foi para lá. Mas o Mano é isso. Então, assim, eu não acredito que o Grêmio vá demitir depois dos investimentos que estão sendo feitos. Chegando o Carlos Vinícius, agora chegou o jogador que ele pediu, né, que a gente tem que deixar bem claro, ele pediu o Balbuena, ele não queria o Enner, né, o Enner não, o Hermina, né, o Mina, o zagueiro, mas o Marcelo Marques que é muito o Mina, então, se ele quer, que mande para o Grêmio e faça com que o Mina venha para jogar no Grêmio, e isso facilite, porque é um reforço, né? É que tem dois zagueiros fortes, né? De força, marcação forte, e que sabe sair para o jogo também, isso facilita muito. Então, já foi 2 anunciado, o Carlos Vinícius, centroavante, eu acho que vai dar muito certo no futebol brasileiro, jogando ali pelo menos, joga 2 jogos, falha um, depois joga mais um, falha outro, joga mais dois, tem que dar uma sequência assim nele, não pode entrar e jogar 5, 6, 7 partidas de uma vez, porque ele não vai resistir, questão muscular, há muito tempo que ele não joga, ele está bem fisicamente, mas uma coisa é tu estar bem fisicamente, outra coisa é tu entrar para um jogo de alto nível, que é onde nos últimos 6 meses tu jogou, se eu não me engano, ele jogou 26 minutos ou 36 minutos, uma coisa assim. Ou seja, vai dar lesão no atacante, no centroavante, se ele não for trabalhar meio que poupando, né? Se ele não for é, amenizado isso, né? O Grêmio estiver medindo isso, né? Joga um jogo, no outro ele joga 15 minutos, depois ele entra de novo, joga 60, não joga no próximo jogo. O Grêmio vai ter que fazer essa mescla aí com ele, fazer esse equilíbrio dele para ele não ter lesões. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai falar principalmente de um centroavante que há muito tempo não joga, que vai para enfrentamento, que vai usando muito corpo, veio para fazer o pivô que o Mano tanto quer, para ter um cabeceio muito forte, vai ter que ajudar na marcação, porque o centroavante vai ter que fechar, então ele vai ter um desgaste físico, tudo isso conta, tudo isso é sim é, relativo ao tempo dele, né, proporcional, há muito tempo sem jogar, ele tem poucos minutos nesse ano, né, nós estamos em 7 meses já de jogos, que ele teve jogou pouco, e colocar ele já numa fogueira, acho que vai ser difícil. Ele já vai estar sendo preparado para o próximo jogo dele,
que será contra o Fluminense, e aí depois o Grêmio joga com o Fluminense no Rio, e aí depois o Grêmio joga contra o Sport na Arena no dia 10 de agosto, ou seja, joga dia 2 e depois dia 10. Então aí começa a ter um tempo maior para treinar, ajustar o time com os reforços. Já vai ter dois jogadores que estão bem fisicamente. Pode ser que chegue o terceiro, que é o Roger Guedes, eu acredito que virá, né, nesse empréstimo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí depois o Grêmio pega o Atlético Mineiro, que nós vamos falar também um pouco sobre esses jogos aí, o que que se representa esses três próximos jogos que o Grêmio depois joga contra o Palmeiras. Tem que ser aproveitado, né? Esse momento aí nesses times. Então, tá aí. O Carlos Vinícius deve jogar contra o Palmeiras. O Balbuena, eu acredito que ele estava jogando até o dia 30 de junho, era o contrato dele, mas ele jogou os últimos jogos com o time dele. Então, ele vai sim ter chance de estar jogando no próximo jogo também, até porque o Grêmio é muito bom nessa questão de com a CBF, né, de inscrever os jogadores, inclusive até a CBF ultimamente tem anunciado os jogadores para o Grêmio antes mesmo do Grêmio anunciar, é nesse caminho.